A habilidade das pessoas neurodivergentes. A arte do transtorno do espectro autista. Lucas tem 28 anos. É desenvolvedor de software e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, TEA, aos 24 anos. Durante anos, ele lutou para entender por que as reuniões de equipe deixavam exausto, por que os ambientes de escritório abertos pareciam um tormento sensorial e por que interpretar e-mails com entrelinhas consumia horas do seu dia. Lucas é brilhante em código, mas o mundo corporativo tradicional parecia ser construído contra ele. Em 2023, Lucas descobriu que a inteligência artificial poderia ser muito mais do que uma ferramenta de produtividade. Ela poderia ser sua ponte para um mundo que finalmente fazia sentido. Ele começou a usar assistentes de inteligência artificial para traduzir mensagens ambíguas em instruções diretas, para antecipar mudanças de rotina que antes causavam crises e para filtrar estímulos sensoriais em ambientes digitais. Pela primeira vez, Lucas sentiu que não era ele quem precisava se adaptar violentamente ao mundo. Era o mundo que estava se adaptando a ele. Por quê? Agora eu poderia entender o mundo de uma forma totalmente acessível e sem preconceitos. Vivemos uma revolução tecnológica sem precedentes. A inteligência artificial saiu dos laboratórios e chegou aos smartphones, escritórios, escolas e casas. Mas enquanto o debate público se concentra em produtividade, eficiência e o medo da substituição humana, uma transformação silenciosa e profunda está acontecendo, ou seja, a inteligência artificial está se tornando a maior ferramenta de inclusão para pessoas neurodivergentes, especialmente aquelas no espectro autista. O transtorno do espectro autista afeta cerca de 1 em cada 36 crianças nos Estados Unidos da América, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças de lá. No Brasil, estima-se que existam mais de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Essas pessoas enfrentam diariamente barreiras que a maioria não percebe. Ambientes sensorialmente hostis, comunicação indireta e cheia de subentendidos, mudanças súbitas de rotina, sobrecarga cognitiva em tarefas de função executiva e um mercado de trabalho que valoriza habilidades sociais padronizadas acima de competências técnicas excepcionais. A pandemia que vivemos em 2020 revelou algo extraordinário. Quando o mundo foi forçado a se digitalizar e trabalhar remotamente, muitas pessoas com transtorno do espectro autista experimentaram, pela primeira vez, ambientes de trabalho acessíveis, reuniões com câmeras opcionais, comunicação escrita predominante, controle sobre o ambiente sensorial e horários flexíveis criaram condições nas quais essas pessoas prosperavam a cada dia de trabalho. Considere a experiência de Lucas em uma reunião corporativa tradicional antes da utilização das ferramentas de inclusão como inteligência artificial, cenário tradicional. Lucas entra na sala de reunião. As luzes fluorescentes vibram em uma frequência que só ele parece notar. Há 12 pessoas falando simultaneamente antes da reunião começar e um caos sonoro. O gestor inicia com: "Pessoal, vocês sabem por que estamos aqui?" Não, Lucas não sabe. Durante a reunião, alguém usa sarcasmo. Outro faz uma piada interna. Uma terceira pessoa diz: "Podemos conversar depois?" sem especificar quando, onde ou sobre o quê. Lucas sai da reunião mentalmente exausto, sem clareza sobre suas tarefas e com 3 horas de trabalho perdidas tentando decodificar o que foi dito. Cenário com um imposto automóvel. Lucas recebe uma notificação. Reunião às 14 horas sobre fazer a revisão das agendas. Duração: 30 minutos. Agenda 1. Revisão de entregas. Agenda 2. São os blocos técnicos. Agenda 3. Próximos passos. Ele entra na reunião virtual com a câmera desligada. Uma inteligência artificial transcreve em tempo real tudo o que é dito, destacando itens das ações da própria reunião. Quando alguém usa linguagem ambígua, Lucas pergunta discretamente à sua inteligência artificial: "O que significa podemos conversar depois?" A inteligência artificial responde: "Provavelmente significa uma outra reunião para discutir os detalhes técnicos específicos de cada área. Quando seria um bom momento para conversarmos sobre os detalhes? Sugiro pela manhã." Ao final, Lucas tem uma lista clara de tarefas, com prazos explícitos, e gastou 0 energia mental
decodificando comunicação indireta. Formato. Como a revolução da inteligência artificial está criando oportunidades sem precedentes para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, mas também expondo os riscos de uma implementação sem consciência humana. A inteligência artificial vai substituir pessoas? Estamos criando ambientes onde a inteligência artificial amplifica capacidades humanas, únicas, especialmente daqueles que o mundo sempre deixou para trás. Porque Lucas não é exceção. Há milhões de pessoas com transtorno do espectro autista no mundo todo que possuem habilidades extraordinárias. Pensamento sistêmico, atenção aos detalhes, capacidade de foco prolongado, percepção de padrões, criatividade singular, mas que são excluídas do mercado de trabalho e da vida social porque o mundo insiste em barreiras invisíveis. A inteligência artificial pode derrubar essas barreiras, mas só se soubermos construí-la e usar ela com intenção, empatia e compreensão profunda das necessidades humanas reais. Este não é um texto sobre tecnologia, é um texto sobre pessoas, sobre dignidade, sobre reconhecer que quando falamos em deficiência, estamos quase sempre falando de ambientes mal projetados, não de pessoas incapazes. E Lucas, hoje ele lidera um time de desenvolvedores, todos trabalhando remotamente, usando inteligência artificial para criar pontes onde antes havia abismos. Ele ainda é neurodivergente com transtorno do espectro autista. Mas agora, finalmente, o mundo ao seu redor está aprendendo sua linguagem em vez de exigir que ele, sozinho, aprenda de todos os outros. Nos próximos blocos, vamos explorar como a inteligência artificial está transformando comunicação, rotina e ambiente sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista. Os riscos reais, vigilância, pressão por hiperprodutividade e a falsa promessa de consertar o autismo. Recomendações práticas para organizações, famílias, educadores e formuladores de políticas públicas. A revolução já começou. A pergunta é: estamos prontos para fazê-la de forma realmente inclusiva? As pontes invisíveis, como a inteligência artificial, está transformando barreiras em oportunidades. Marina tem 19 anos e está no segundo ano da faculdade de design. Ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista leve aos 15 anos, após anos de ser rotulada como uma pessoa tímida ou esquisita. Marina possui uma capacidade visual excepcional, consegue identificar inconsistências de design que outros designers levam anos para perceber, mas as aulas presenciais eram um tormento. Barulho constante, luzes fortes, trabalhos em grupo onde ninguém explicava as regras sociais implícitas, e professores que diziam: façam algo criativo sem definir parâmetros claros. Em 2024, Marina começou a usar um conjunto de ferramentas de inteligência artificial que transformaram sua experiência acadêmica. Um assistente de inteligência artificial traduz instruções vagas dos professores em tarefas estruturadas com critérios e objetivos. Outro filtra e organiza mensagens de grupos de WhatsApp, destacando apenas informações essenciais e eliminando conversas paralelas que a sobrecarregavam. Um terceiro ajuda a preparar interações sociais, simulando conversas difíceis antes que aconteçam. Marina não mudou, mas finalmente tem as ferramentas certas para navegar um mundo que não foi projetado para ela. A transformação que pessoas como Lucas e Marina estão experimentando não é acidental. Ela revela como a inteligência artificial pode funcionar como tecnologia assistiva cognitiva e social. Assim como uma rampa de acesso não conserta um cadeirante, mas remove a barreira arquitetônica. A inteligência artificial não cura o autismo. Ela remove barreiras comunicacionais, sensoriais e organizacionais que sempre excluíram pessoas neurodivergentes. Vamos entender as 4 principais áreas onde a inteligência artificial está criando pontes para pessoas com transtorno do espectro autista. Comunicação. Traduzindo o mundo neurotípico. Pessoas com transtorno do espectro autista frequentemente processam a linguagem de forma literal e direta. Sarcasmo, ironia, metáforas, subentendidos e deixas sociais são como um idioma estrangeiro. A inteligência artificial moderna consegue traduzir mensagens ambíguas em instruções claras, identificar o tom emocional de mensagens, sugerir respostas socialmente apropriadas em diferentes contextos.
alertar sobre mudanças de planos ou expectativas não explicitadas. Vamos analisar o exemplo da Sofia, advogada com transtorno do espectro autista. Usa uma inteligência artificial para revisar e-mails de clientes. Quando um cliente escreve, podemos dar uma olhada nisso quando você puder? A inteligência artificial traduz prioridade média, resposta esperada em 48 até 72 horas. Não é urgente. Isso elimina a ansiedade de não saber se quando você puder significa agora ou na próxima semana. Rotina e previsibilidade. Organizando o caos. Mudanças inesperadas de rotina podem ser extremamente desreguladoras para pessoas com transtorno do espectro autista. A função executiva, capacidade de planejar, organizar e adaptar-se é frequentemente um desafio. A inteligência artificial oferece agendas visuais e preditivas que antecipam mudanças, alertas progressivos antes de transições com 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos de antecedência, reorganização automática de tarefas quando imprevistos acontecem, simulação de cenários futuros para reduzir ansiedade antecipatória. Agora vamos ao exemplo do professor Pedro, que está dentro do espectro. Ele usa uma inteligência artificial que monitora sua agenda acadêmica. Quando uma reunião é cancelada e remarcada, a inteligência artificial não apenas atualiza o calendário, ela sugere como usar o tempo liberado. Reorganiza tarefas dependentes e envia uma mensagem tranquilizadora. Sua rotina mudou, mas você ainda tem controle. Aqui está seu novo plano para hoje. Filtragem sensorial, controlando o ambiente digital. Sobrecarga sensorial é uma realidade diária para muitas pessoas com transtorno do espectro autista. Ambientes digitais, ironicamente, replicam essa sobrecarga. Notificações constantes, vídeos com reprodução automática, layouts visualmente caóticos. A inteligência artificial permite filtragem inteligente de notificações por relevância real, ajuste automático de brilho, contraste e cores para conforto visual, transcrição automática de reuniões, eliminando necessidade de processar áudio e visual simultaneamente, criação de bolhas de foco onde apenas informações essenciais chegam. Tiago, analista de dados, que também está dentro do espectro, configurou sua inteligência artificial para modo foco profundo das 9 horas às 12 horas. Nesse período, apenas mensagens de urgência real chegam até ele. Tudo mais fica em uma fila organizada por prioridade, que ele revisa às 12h15. Resultado: sua produtividade triplicou e suas crises de sobrecarga diminuíram 80%. Vamos agora trabalhar o aprendizado e desenvolvimento na educação personalizada. Um modelo educacional tradicional. Um professor, 30 alunos, um ritmo único e falhas profundas, com alunos neurodivergentes. A inteligência artificial educacional está criando caminhos de aprendizado adaptados ao ritmo individual. Explicações em múltiplos formatos: visual, textual, auditivo, feedback imediato e objetivo, sem julgamento social. Simulações de situações sociais para a prática segura. Agora vamos ver o exemplo de Júlia, 14 anos, que também está dentro do espectro. Estava reprovando em matemática, não porque não entendia os conceitos, mas porque as provas tinham instruções vagas e ambiente estressante. Com uma plataforma de inteligência artificial educacional, ela aprende no seu ritmo, recebe exercícios com instruções cristalinas e faz avaliações sem pressão de tempo. Hoje, ela está entre os melhores alunos da turma, provando que o design de ambientes, somado ao design thinking, é a melhor escolha a se fazer. Voltemos a Lucas. Vamos ver um dia típico dele usando inteligência artificial como tecnologia assistiva. 7 horas. A inteligência artificial revisa a agenda e detecta que uma reunião foi adicionada às 15 horas. Envia alerta. Sua rotina de hoje mudou. Nova reunião. Revisão de arquitetura. Preparação sugerida. Revisar documento do projeto X. Tempo necessário: 20 minutos. 9 horas e 30 minutos. Durante a reunião, a inteligência artificial transcreve em tempo real e destaca apenas informações relevantes para Lucas. Ele não precisa processar 15 minutos de conversa informal. Vê apenas sua tarefa. Revisar PR 453. Bloqueador.
aguardando resposta do time de infra. 11 horas, Lucas recebe mensagem do gestor. Precisamos conversar sobre aquele assunto. Inteligência artificial analisa e sugere contexto incerto. Sugestão: responder oi. Sobre qual assunto especificamente? Prefere conversar agora ou agendar para esta tarde? 14 horas. Inteligência artificial lembra. Reunião em 1 hora. Você está em foco profundo. Sugestão: finalize a tarefa atual nos próximos 45 minutos e faça uma pausa de 10 minutos antes da reunião. 18 horas. Inteligência artificial detecta que Lucas trabalhou 9 horas sem pausa adequada. Envia alerta: você atingiu seu limite saudável de trabalho hoje. Sugestão: encerrar atividades e desconectar. Amanhã você continua. Mas aqui está a verdade incômoda que precisamos enfrentar. Essa mesma tecnologia que liberta também pode aprisionar, porque enquanto Lucas, Marina, Sofia, Pedro, Tiago e Júlia estão usando inteligência artificial para derrubar barreiras, existem riscos silenciosos e perigosos emergindo. Risco 1. A ilusão da cura. Há empresas e profissionais vendendo inteligência artificial como forma de normalizar pessoas com transtorno do espectro autista, de fazê-las parecerem neurotípicas. Isso não é inclusão, é mascaramento forçado tecnologicamente assistido que causa trauma profundo. Risco 2. Vigilância disfarçada de cuidado, ferramentas que monitoram produtividade e engajamento de pessoas com transtorno do espectro autista podem se tornar instrumentos de controle, não de apoio. A telemetria que ajuda também pode ser usada para pressionar Lucas para além dos seus limites. Risco 3. Dependência sem autonomia. Se a inteligência artificial não é projetada para desenvolver autonomia, mas para criar dependência, pessoas com transtorno do espectro autista ficam reféns de sistemas proprietários caros, perpetuando exclusão econômica. Risco 4. O novo capacitismo digital. Se você tem inteligência artificial, por que não consegue fazer isso? A expectativa de hiperprodutividade alimentada pela inteligência artificial pode criar uma nova forma de opressão. A exigência de ser super-humano, com assistência tecnológica. A história de Marina ilustra esse perigo. Depois que ela começou a usar inteligência artificial, e suas notas melhoraram drasticamente, professores começaram a exigir mais. Você tem todas essas ferramentas. Deveria entregar trabalhos mais complexos. Marina voltou ao estado de sobrecarga, mas agora com a culpa adicional de ter recursos e não conseguir. A inteligência artificial é uma ferramenta, não uma solução mágica. E ferramentas podem ser usadas para libertar ou para oprimir. No bloco 3, nós iremos explorar como garantir que essa revolução seja verdadeiramente inclusiva. Como um agente personalizado pode fazer recomendações práticas para organizações, famílias, educadores e políticas públicas que coloquem pessoas que estão no espectro no centro e não a tecnologia, construindo pontes reais com equidade. Como garantir que essa revolução tecnológica seja verdadeiramente inclusiva? Agora nós iremos para a parte mais importante, as recomendações. Como organizações, famílias, educadores e governos fariam para colocar pessoas que estão no espectro no centro do debate, como sugere o Design Thinking, construindo as pontes reais. Recomendações práticas para uma revolução verdadeiramente inclusiva. Carla tem 42 anos e é gerente de recursos humanos em uma empresa de tecnologia. Ela não está dentro do transtorno do espectro autista, mas seu filho de 16 anos foi diagnosticado aos 8. Durante anos, Carla lutou para encontrar escolas, terapias e ambientes que realmente compreendessem as necessidades do filho, não apenas tolerando sem sua presença. Quando a revolução da inteligência artificial começou, Carla viu uma oportunidade histórica de criar, dentro da sua própria organização, um programa piloto de inclusão de profissionais neurodivergentes, usando as ferramentas existentes, como tecnologia assistiva, mas ela sabia que boas intenções não bastam. Era preciso estrutura, ética e, acima de tudo, escutar as próprias pessoas neurodivergentes que estão dentro do espectro. Carla fez algo revolucionário. Antes de implementar qualquer ferramenta, ela contratou 3 consultores diagnosticados dentro do espectro para desenhar o programa. Juntos, criaram um protocolo de uso ético de inteligência artificial que não apenas aumentava a produtividade, mas protegia a saúde mental, respeitava a autonomia
e garantia que nenhuma tecnologia seria usada para vigilância ou normalização forçada. O programa começou com 5 funcionários neurodivergentes. 2 anos depois, 40% do time de tecnologia da empresa é composto por pessoas com transtorno do espectro autista e os índices de inovação dobraram. A história de Carla nos mostra o caminho. A inclusão real acontece quando pessoas neurodivergentes não são apenas beneficiárias passivas da tecnologia, mas co-criadoras ativas das soluções. A inteligência artificial pode ser a maior ferramenta de inclusão do século XXI, mas apenas se seguirmos princípios éticos, claros e práticas concretas. A seguir, apresentamos recomendações práticas estruturadas em 5 dimensões: organizações, educação, famílias, políticas públicas e desenvolvimento tecnológico. Organizações transformando ambientes de trabalho. Princípio central: não adaptar pessoas com transtorno do espectro autista ao ambiente de trabalho, mas adaptar o ambiente às necessidades de todas as pessoas. Recomendações práticas: recrutamento e o processo de integração dos novos funcionários. Eliminar etapas de seleção, que avalia apenas habilidades sociais neurotípicas nas dinâmicas de grupo e entrevistas abertas, sem estrutura. Oferecer processos seletivos com instruções claras, objetivos explícitos e formatos diversos, escrito, prático e assíncrono. Criar processos de integração estruturado, com checklist visual, mentoria especializada e período de adaptação flexível. Implementação ética de inteligência artificial assistiva. Garantir que funcionários com transtorno do espectro autista escolham quais ferramentas usar, utilizando como sugestão e nunca impor. Proibir o uso de telemetria para vigilância. Dados só podem ser usados para melhorar suporte. Criar biblioteca de ferramentas testadas e aprovadas por pessoas neurodivergentes. Oferecer treinamento personalizado sobre inteligência artificial assistiva, respeitando o ritmo individual de cada um da empresa. Cultura de comunicação clara. Adotar comunicação direta e objetiva como padrão para beneficiar todos da empresa. Sempre explicitar expectativas, prazos e contextos e evitar subentendidos. Documentar decisões e conversas importantes, por escrito. Criar glossário de jargões corporativos com traduções literais. É preciso flexibilidade de ambiente. Trabalho remoto como opção permanente na política da empresa. Salas silenciosas para trabalho presencial, iluminação ajustável e uso opcional de câmera em reuniões. Horários flexíveis, que respeitem ritmos circadianos individuais. Política de fones de ouvido ou não perturbe. Gestão humanizada. Treinar líderes em neurodiversidade, não como problema a gerenciar, mas como diferença a celebrar. Reuniões regulares com pauta clara, enviada antecipadamente. Feedback específico, objetivo e construtivo, nunca vago ou subjetivo. Reconhecer que produtividade não é linear. Respeitar ritmos de hiperfoco e necessidade de pausas. A empresa de Carla criou protocolo de comunicação universal. Toda mensagem importante deve conter os seguintes passos: contexto, objetivo, ação esperada, prazo e prioridade. Inicialmente pensado para funcionários que estão dentro do espectro. O protocolo foi adotado por toda a empresa e reduziu em 60% mal-entendidos ou retrabalho. Para educação, transformando escolas e universidades. O princípio central é que a inteligência não é única, é plural. Educação inclusiva reconhece e valoriza múltiplas formas de aprender. Recomendações práticas: a personalização de aprendizado com inteligência artificial. Plataformas educacionais que se adaptam ao ritmo do aluno. Múltiplos formatos de conteúdo: visual, textual, auditivo, interativo. Os alunos escolhem as avaliações flexíveis. Provas escritas, orais, projetos práticos, portfólios, as instruções e expectativas que não deixam dúvidas. Todo trabalho deve ter parâmetros claros com critérios e objetivos de avaliação. Evite instruções, como seja criativo, sem traçar parâmetros, pois temos que oferecer a estrutura adequada e liberdade dentro dela. Disponibilizar cronogramas visuais de todo o semestre. Ano letivo com antecedência. Os ambientes sensorialmente amigáveis, as salas com iluminação natural ou ajustável. Os espaços de descompressão sensorial disponíveis para todos. A opção de assistir aulas online
quando a presencial for inviável. Os fones com cancelamento de ruído disponíveis para uso em sala quando for necessário. O futuro que escolhemos criar. Lucas, Marina, Sofia, Pedro, Tiago, Júlia, Gabriel e tantos outros não precisam serem consertados. Eles precisam de um mundo que finalmente entenda que a deficiência nunca esteve neles, sempre esteve nos ambientes mal projetados, nas expectativas rígidas e nas barreiras invisíveis. A inteligência artificial pode ser a tecnologia que finalmente derruba essas barreiras. Mas isso só acontecerá se fizermos escolhas conscientes. Escolher inclusão em vez de normalização, escolher autonomia em vez de controle, escolher escuta em vez de imposição, escolher ética em vez de lucro a qualquer custo, escolher humanidade em vez de eficiência cega. A história de Carla nos ensina que a transformação real acontece quando paramos de perguntar como a inteligência artificial pode consertar pessoas. Como a inteligência artificial pode consertar ambientes excludentes. Porque, no final, esta não é uma história sobre tecnologia, é uma história sobre dignidade humana. É sobre reconhecer que, quando tornamos o mundo acessível para quem sempre foi deixado de fora, ele se torna melhor para absolutamente todos. A revolução da inteligência artificial está acontecendo agora. A pergunta que fica é: vamos construir para incluir ou para excluir? A resposta depende das escolhas que fazemos hoje. Para continuar essa conversa, compartilhar experiências ou propor políticas públicas de inclusão neurodiversa, entre em contato conosco. Juntos podemos construir o futuro que pessoas como Lucas, Marina e milhões de outras merecem ter esse direito.